Oi, bom dia. Aqui é o professor Everton Juliano e eu estava fazendo uma reflexão agora. Eu, em quase 16 anos na educação infantil e também atuando no ensino fundamental, já passei por diversas escolas. Se for contar no dedo, eu acho que dá mais de 50 escolas municipais, onde eu passei, lecionei. Algumas eu fiquei por mais tempo, outras por menos tempo. Mas uma coisa que me chama atenção é que daqui algumas coisas que acontecem na educação infantil, por exemplo, elas são bem parecidas com algumas realidades, né, do mundo adulto. Vejam bem, sempre numa escola de educação infantil tem aquela criança, vejam bem, aquela criança que apronta, 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 bate no amigo, cospe, fala palavrão, não respeita regras e combinados. A criança faz, olha só, tudo isso que eu estou falando para vocês de maneira reiterada. E aí vai ter que ter o professor para fazer mediação, para chamar a atenção desse aluno, o diretor para conversar, fazer mediação com a família, mas às vezes acontece que essa criança ela não assume a sua responsabilidade daquilo que ela fez, mesmo tendo consciência de tudo aquilo que fez. E aí vai falar para o pai, para a mãe, que é mentira do professor, que é mentira do coleguinha, que é mentira da diretora e que não fez nada disso. E tem alguns pais que acreditam na mentira da criança e vão brigar com a escola. Briga com o diretor, arruma confusão com o professor, faz o maior auê, o maior carnaval. E aí me parece muito essa realidade, essa situação que eu estou relatando aqui para você, com o que está acontecendo com o nosso país nos Estados Unidos da América, né? O ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, o que aconteceu? Ele, praticamente, os 4 anos que ele ficou à frente do governo, né, nacional, ele deixou de atuar enquanto presidente, enquanto estadista, e só arrumou confusão. Você lembra no período da pandemia? Era para ele ter atuado de maneira mais segura, de maneira mais concisa, contra a pandemia, e ele deixou o negócio correr. Mas aí vá falando sobre o ataque, né, que ele promoveu junto com seus apoiadores, junto com alguns militares, no dia 8 de janeiro de 2023, depois que ele perdeu a eleição. Esse golpe que ele tentou dar aqui no Brasil, com certeza ele deveria ser julgado, né, e condenado por isso, e é o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas o Bolsonaro está parecendo aquela criança, né? Aquela criança mimada, aquela criança que arruma um monte de confusão, arruma um monte de briga, faz um monte de besteira e não assume. E depois vai falar lá pro pai, no caso o Trump aí, que não tem nada a ver. E o que que o Trump, o pai vai fazer? Vai brigar com a escola. E no caso aí, nessa analogia, nessa correlação, tá arrumando confusão com o Brasil, defendendo uma pessoa que não vale a pena ser defendida, que é o Bolsonaro, seus aliados, seus filhos, sua família. Que interessante, né? Só que na educação infantil a criança ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda, nesses casos a família também. E agora nesse caso do Brasil, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa defender a nossa soberania, defender essa nossa grande escola que nos ensina bastante, que é o nosso país, o nosso Brasil, defender com unhas e dentes e não abaixar a cabeça para essa criança mimada chamada Bolsonaro e para esse pai irresponsável chamado Trump, né? Viva o Brasil, viva a nossa soberania.